O riso, ele tem benefícios em todas as áreas da vida. Né? Sorrir é um hábito, por quê? Porque você vai mexer músculos da face. A gente vai tentar agora puxar pela ciência, tá? Porque às vezes a gente faz você achar graça e você continua de cara fechada. Mas, gente, o riso tem um poder muito grande nas nossas vidas. Existe importância no riso, benefícios para a saúde física e mental. Sabia disso? Rir fortalece o sistema imunológico, aumenta a nossa energia, diminui a dor, protege contra os efeitos do estresse, além de ajudar a manter o equilíbrio emocional, nos manter relaxados, aumentar a nossa autoestima e o nosso alto astral. Para falar mais sobre isso, eu recebo ela, que é psicóloga, mas ela também é de circo, porque ela é mágica. Meirica Mia! Tudo Maravilhosa, bem? seja bem-vinda, Ai, viu? Obrigadíssima. Não é que você faz mágica? Também. Então, eu já vi algumas mágicas suas. Eu até pensei, Meire vai fazer uma mágica hoje. Mas então você vai fazer a mágica de convencer as pessoas. Com certeza, que sorrir e rir a sorrirem mais. é o melhor remédio. É isso aí. Você. E é de Vamos graça, né? vamos. E é um remédio gratuito, todo mundo tem. Pois é. Ótimo. E você sabe que você estava falando dos benefícios fisiológicos do riso, mas na verdade o riso, ele tem benefícios em todas as áreas da vida, até financeiras. Por quê? Por exemplo, se você é atendido por um garçom que é mais sorridente, que está bem-humorado, você vai dar a caixinha para aquele garçom que sorri do que aquele que não sorri. As pessoas, inclusive na parte amorosa, os homens que são mais engraçados, os homens que têm um bom humor, eles têm melhores chances de relacionamento com as mulheres. E as mulheres que sorriem, elas também têm mais chances de relacionamento com os homens do que aquela mulher sisuda. Então a gente vai percebendo que o riso e o sorriso, eles são extremamente importantes para nossa convivência, para o nosso sucesso como ser humano, porque ele agrega. Toda vez que você sorri, é como se você dissesse para as pessoas, sem dizer nada, assim, venha, eu te aceito no meu mundo, você é bem-vindo. Agora, veja bem, se você está em casa, você vai numa loja, a pessoa está assim, ó, ela não precisa dizer nada, ela já disse sem dizer, no corpo dela, no rosto dela, que ela não está te aceitando e olha, não venha me perturbar, porque eu não tô legal, não tô nem afim de me relacionar. Exatamente, entendeu? Então, assim, o riso, em primeiro lugar, ele tem essa questão de abrir portas para os relacionamentos, abrir portas para a questão profissional. Então, as pessoas que sorriem mais são aquelas que têm mais chance. A outra questão é justamente essa, nós vamos ter a questão do fortalecimento psicológico, porque quando você ri, e quando você sorri, você joga o teu cérebro, pela expressão dos músculos, ele joga na tua corrente sanguínea a serotonina e a endorfina, que são os hormônios relacionados à alegria. Então, isso vai aumentar a sua autoconfiança em você mesmo, vai aumentar a confiança que você tem com relação a outra pessoa. Então, você pode perceber que aquela amiga sua que você comentou, que perdeu a graça, né? Ela perdeu o hábito, porque é um hábito, né? Sorrir é um hábito, por quê? Porque você vai mexer músculos da face. E é interessante que você mexe menos músculos sorrindo do que fazendo cara feia. Então, quando você faz a cara feia, você mexe muito mais músculos, é muito mais custoso para você, energeticamente falando, para você sustentar um mau humor do que um bom humor. Isso por quê? Porque naturalmente nós já nascemos com esta graça. E olha que interessante, a graça é um dom divino que nós recebemos de Jesus na cruz, independente de merecimento ou não. Ou seja, a graça é algo que está à disposição de todos nós. Graça. E a graça, que é de graça, ela tem muito a ver com essa felicidade. Tanto é que a pessoa engraçada é a pessoa que está em graça. Então, é assim, é a pessoa que está feliz, é a pessoa que está leve. E a pessoa sem graça é
aquela pessoa que não sorri, aquela pessoa que não tem essa graça, essa leveza na vida. Veja que interessante, que até espiritualmente falando, ela tem essa relação, né? De você, quando você está bem com a vida, você está leve com a vida, e quando você não está num nível legal, mas também a gente tem que chamar a atenção, Cláudia, que não é porque você está passando por um momento de tristeza ou passando por um momento de problemas na vida, que você tem que ficar rindo o tempo todo, né? Mas a questão é o hábito, é o quanto de horas você passa na sua semana bem ou mal, porque tudo vira um hábito, né? E a gente vai ter também, Cláudia, aquelas pessoas que são exageradamente alegres demais. Então, aí pode até ser patológico. Então, a gente tem até depressão, a depressão risonha, que é aquela que a pessoa está sempre sorrindo, que a pessoa tá aparentemente, né? Até porque a rede social hoje prega que você tem que estar o tempo todo animado, só que por dentro ela nega uma tristeza, alguma coisa que não está legal. Então, esses exageros também com relação ao riso, a gente também tem que prestar atenção. A gente tem também o riso patológico. Lembra aquele filme do Batman? Que o Coringa... Coringa, né? Coringa, isso, né? Que ele tem essa doença, é muito rara, mas tem essa coisa que às vezes a pessoa no momento de muita tristeza, ela começa a rir, né? E é estranho, né? E então a gente vai ter também aquela positividade tóxica, que é quando a pessoa nega a realidade e começa a achar que está tudo lindo e maravilhoso e ri, e você sente que é falso, você sente que não é autêntico, né? Então, o que a gente faz, então, para a gente trazer essa graça, essa alegria, estar em graça com a nossa vida, que é o estado natural do ser humano? Existem alguns exercícios que a gente pode fazer diariamente para você trazer essa graça para a sua vida sem ser algo exagerado. É só para você entrar em contato com aquela vibração, né, que é um estado de espírito que você pode dar para você mesmo como um remédio gratuitamente. E é interessante, Cláudia, que de tantos pensamentos podem causar uma mudança corporal, uma ação, quanto uma ação também pode causar uma mudança psicológica. Ou seja, mesmo que não esteja sendo nada engraçado na tua vida, o fato de você se colocar numa postura aberta, peito aberto, cabeça para cima, os braços abertos, relaxados, isso já faz com que o seu cérebro produza mais serotonina, né? E mesmo que você não esteja achando nada engraçado, se você pegar a sua respiração, inspira forte e você começa a dar os soquinhos, né, com a barriga, daqui a pouco você começa a rir também. Então, esse tipo de exercício físico, né, você podendo fazer isso com mais vezes, você vai percebendo que o teu estado mental também começa a mudar. E é tudo uma questão de hábito e uma questão de disciplina. Porque uma coisa, Cláudia, que eu percebo hoje, até na clínica, é o quanto que nós estamos viciados em pílulazinhas para nos tornarmos mais felizes, para dormir, para se manter acordado. Então, quer dizer, a gente não quer mais fazer o esforço, você entendeu? A gente quer que alguém resolva o nosso problema. Então, eu quero que o psicólogo resolva o meu problema. Quer dizer, mas eu não quero fazer o esforço, eu não quero fazer toda aquela disciplina para chegar naquele resultado. Então, eu vejo que o nosso mal hoje é que nós estamos sendo uma sociedade muito mimada, onde a gente quer o resultado, mas a gente não quer o percurso. E o grande lance da nossa vida, a grande riqueza, não é o final. Porque o final da nossa vida a gente já sabe, a gente vai morrer. Esse é o final. O importante é o processo, é o que a gente vai ganhar fazendo o processo, né? Então, eu acho que esse ato de amor que a gente faz por nós mesmos todos os dias, né? De chegar de manhã, abrir a janela, olhar para o céu, mesmo que esteja nublado, mas olha para o céu, respira fundo, sabe? Entre em contato com esta graça, com a natureza, com as coisas boas da vida. Isso por si só dar para você já uma dose dessa graça, né? Pega umas amigas, lembra de coisas legais, sabe? Força a tua mente a resgatar memórias de coisas engraçadas que aconteceu na sua vida.
conta isso para as pessoas, porque o teu cérebro não sabe o que é realidade e o que é imaginação. Então, os cientistas colocaram eletrodo na cabeça das pessoas, pediam para elas olharem uma imagem, e quando a pessoa olhava a imagem, algumas áreas cerebrais eram acionadas, depois pediam para essas pessoas fecharem os olhos e recriarem essa imagem só no pensamento, e as mesmas áreas cerebrais eram acionadas. Então isso significa que, se eu pedir para você pensar agora no momento mais feliz da sua vida e você vivenciar aquele momento nesse instante, você vai começar, só o fato de você lembrar daquela situação, você já vai começar a sentir essas sensações. Agora, se eu falar para você, pensa na situação mais difícil da sua vida e entra nessa situação, daqui a pouco você vai estar triste e chorando. E a situação nem está acontecendo na tua vida real. Então, isso mostra o quanto de poder que Deus nos deu através da consciência. Então, Cláudia, nosso maior desafio hoje como seres humanos é entender que Deus nos deu um grande instrumento que se chama consciência e nós temos que usá-lo com responsabilidade. E é isso que está faltando para nós. É como se nós tivéssemos um carro e a gente não soubesse nada de motor, a gente não soubesse nada sobre acelerador e freio. E para você poder dirigir bem um carro, você precisa conhecer o instrumento que você tem. E nós temos uma consciência, não sabemos lidar com os nossos pensamentos, os nossos pensamentos nos fazem mais sofrer do que ser produtivo e útil na vida do mundo, né? E isso tudo por uma falta de interesse em estudar e entender como a nossa mente funciona. Eu conheço muitas pessoas que conhecem mais o carro, de como que o carro funciona, que o carro o próprio corpo e mente, né? Exatamente, você entendeu? E isso é tudo uma questão de foco, de escolha, sabe? Se você quer uma vida de maior qualidade, decisões que vão te trazer menos sofrimento e mais benefícios, você tem que entender como é que a tua cabeça funciona. Como nós somos, nosso corpo e nossa mente, a gente acha que já sabe, né? Isso, a gente acha que já sabe. E não, se a gente perceber bem, a gente faz padrões que são totalmente sem graça, porque nos trazem mais sofrimento do que alegrias, né? E a nossa vida, ela pode ser leve e deve ser leve, né? E isso não significa não ser responsável pelas coisas, né? Mas simplesmente a gente mudar um ponto de vista e conseguir enxergar essas pequenas belezas da vida em todos os momentos e valorizar isso, né? Que é uma coisa muito simples, né? Mas você falou uma coisa muito importante agora há pouco, né? Você falou que nós estamos mimados, né? Isso. E a gente precisa amadurecer. Então, o nosso país, principalmente, ele tem muito essa coisa, né? A gente se comporta como se fôssemos crianças. Então, a gente quer um presidente que nos salve, a gente quer alguém que se importe com a gente não quer fazer nenhum movimento, mas nós queremos que alguém nos salve de nós mesmos, sabe? Então, enquanto população, enquanto país, o nosso desafio como brasileiros é nós assumirmos a responsabilidade enquanto povo, enquanto cidadão, saber que a sujeira do parque, das coisas, somos nós que temos essa responsabilidade, a gente suja, a gente mesmo tem que catar o lixo, sabe? A gente tem que usar os exemplos de outros países para que a gente possa ter uma vida melhor. E é interessante, né, que teve agora o índice de felicidade, né? E o Brasil acho que está em 44º lugar, né? E uma das coisas que eles colocam lá como componente é justamente essa questão da honestidade, dessa retidão que as pessoas têm, né? Essa coerência entre aquilo que se fala e faz, principalmente com relação ao governo, e também essa coisa da qualidade de vida, sabe? Então, se nós nos responsabilizarmos um pouquinho mais, eu tenho certeza que nós poderemos ser muito mais felizes, assim, né? Mas, assim, acima de tudo, sermos responsáveis pelo que nós temos e cultivamos dentro de nós, dentro da nossa mente. Então, hábito de sorrir,
não custa nada, vai lá na frente do espelho, sorria para você, sorria várias vezes, olhe nos olhos das pessoas, né? Cumprimente as pessoas, né? E você tem um sorriso maravilhoso, acho que todo mundo já falou isso. Eu sou sorridente, né? Faz Isso, parte. né? Mas é interessante a gente sorrir por consciência e por saber como que funciona a nossa mente. Isso, e como isso faz bem pra Porque gente. tem gente que fala, não, eu não sou de muito sorriso, não, eu sou assim mesmo, sou fechada. Não, mas não pode ser, sabendo que a mente vai funcionar melhor, que vai te elevar a autoestima, te proteger das doenças oportunistas, aumentando a imunidade, tirando você do estresse. O estresse pode gerar um infarto, quer dizer, protege seu coração. Então, assim, não tem essa, eu sou fechada, eu não gosto de sorrir. E você sabe que eu tive uma funcionária que ela era maravilhosa, extremamente competente, fazia tudo direitinho, uma das melhores funcionárias. Só que a gente tinha um buffet, né? Então trabalhava servindo comida. E ela sempre muito sisuda. Eu falava assim, amiga, é o seguinte, você é maravilhosa, mas para lidar com gente, para trabalhar na área de serviço, você precisa aprender a sorrir. Porque você ainda está trabalhando com comida. E comida é a primeira troca afetiva que a gente tem no mundo. Olha lá, nossa chefe. Ela é super sorridente. Ela é super o sorriso. Daqui a pouco vai ensinar a gente a fazer o cachorro quente carioca. Mas ela é sorridente até não poder mais. Agora você imagina, né? Uma pessoa dessa. Exatamente. Que a pessoa em si já é deliciosa. Aí ela traz pra gente uma coisa mais deliciosa ainda, né? Como você não vai colocar para dentro de você essas delícias, né? É diferente de alguém vir com aquela cara sisuda e servir uma comida, por mais amor que a pessoa tenha colocado lá, né? Meu bem. A gente precisa do sorriso. Uma das meninas da produção veio com a plaquinha assim, séria. Só depois que sorri. Eu quero todo mundo sorrindo hoje. Quem estiver sério tem que mostra os dentes. E todo mundo, a gente vai ver essa dentadura e todo mundo também. Sorriu. Segura aí que eu volto já. Tá ótimo. E você? E o seu sorriso? Bota um sorrisinho aí no rosto, vai. Sorrisinho leve. Tem jeito não, se a gente entendeu que a mente funciona melhor, o corpo reage ao sorriso de forma positiva. Mas se hoje tem palhaçada, hoje tem cachorro quente, hoje tem pipoca. Agora eu não entendi porque o seu é desse tamanho balde e o meu é desse tamanhinho. Você quer trocar? Eu troco, vamos deixar esse aqui, ó. Olha aí que delícia, Deixa aqui do nosso lado, a gente vai conversar. Ô, Cláudia, sabe uma outra coisa? É muito maravilhosa. Pipoca, vou contar um negócio pra você. É até estranho falar isso, mas é meu prato preferido. Mas pipoca eu amo não é um também. prato. Mas eu prefiro jantar pipoca do que qualquer outra coisa. Eu também sou viciada. Eu também? Começa e não para, até chegar ao final. Ô, Cláudia, sabe uma coisa interessante também que os médicos falam sobre o riso? Que ele protege contra problemas de má circulação, protege o coração, pressão, ele ajuda a regular a pressão. E é interessante que na medicina chinesa, o coração é o que rege a alegria. A energia da alegria, ela fica lá, nesse órgão interessante, né? Então, quando você tem pouca alegria na vida, pouca leveza, leva tudo muito a sério, pega lá os problemas e fica lá batendo neles, você enrijece. Todo o teu coração, ele fica apertadinho. Olha. E é por isso que começa a dar pressão alta, porque é muita pressão da vida, leva a vida muito a sério, o coração fica apertado, com falta de alegria. E é interessante também que a alegria, gente, ela vai trazer inteligência para você. Sabe por quê? Porque quando você está muito focado em problemas, todo o teu sistema, ele foca. Então, quando você tem problema na vida, a gente é que nem bicho. O bicho, quando ele tem um animal que está atacando ele, a gente fica assim, ó. A gente fica lá pronto para fugir ou pronto para atacar. E é assim que nós ficamos quando nós temos um problema na nossa frente. Então, nós ficamos com olha a nossa inteligência, o que ela faz, ela foca. Agora, quando você escuta uma piada, como ela sempre vai ter um elemento surpresa, ou quando você vê uma mágica, ela vai sempre ter um elemento surpresa, o nosso cérebro, ele é obrigado a expandir e fazer as associações, porque justamente a piada só é engraçada porque nós temos uma lógica e a gente quebra aquela lógica com a piada. Aí você fala, que coisa, não tinha pensado nisso. E então isso força teu cérebro a ampliar o significado das situações, a fazer uma releitura daquela situação. E aí e aí ele expande. E é por isso que as pessoas mais otimistas, elas conseguem enxergar mais oportunidades na vida do que as pessoas que são pessimistas. As pessoas pessimistas, elas fecham toda a percepção delas olhando o problema
problemas e as otimistas, elas expandem numa mesma situação, elas conseguem enxergar muito mais soluções, oportunidades do que aquelas pessoas que só focam em problemas, entendeu? Gente, que demais. E é interessante também, Cláudia, se você olhar a tua vida, olha como ela tem a ver com a inteligência. Quando você conta a história da sua vida, tem situações que você passou que às vezes foram constrangedoras, que foi a maior vergonha da sua vida. Mas quando você conta hoje, você acha graça. Você fala, ai, hoje eu contando, eu dou até risada disso. Mas naquela época foi tão trágico, né? Por quê? Porque você superou. Então a gente só consegue rir daquilo que a gente já superou. É por isso que as pessoas que têm bom humor, que conseguem fazer piada da tragédia da própria vida, são pessoas que têm uma capacidade maior de superar os desafios, porque elas rapidamente conseguem enxergar de pontos de vista diferentes, até o ponto de achar graça da própria situação que ela está passando, você entendeu? Então não é tão ruim assim. Nossa, e tudo isso que você está falando está me dando a sensação de que todo mundo que não vive assim nesse estado de graça, não tem esse bom humor, pode treinar e começar a ter. Com certeza. E aí, essa mensagem que a gente gostaria de deixar aqui, eu acho que é por isso que está todos os palhaços aqui, que a gente está dando todas as oportunidades, todos os elementos que precisa, e é tudo de graça, quer dizer, você precisa da sua imaginação. Olha só como a criança é mais feliz, por isso que o palhaço, ele é a representação da criança, porque ele é espontâneo. Porque o palhaço, você vê, ele pensa e ele faz, ele está vivendo a vida. E a gente só está pensando a vida, nós não estamos vivendo a vida, nós estamos pensando ela. Então, assim, quando a gente faz essa desconexão entre aquilo que eu estou pensando e aquilo que eu estou vivendo, eu não vivo. Eu só estou pensando, né? Então eu não estou interagindo, não estou olhando no olho, não estou sentindo a sensação, eu estou rindo e para rir mesmo a pessoa fica com medo de rir, sabe? Medo de falar. E o que a gente quer é só ser a gente. A gente só quer se revelar para o mundo, a gente só quer ser a gente. E não tem problema nenhum em você ser, né? Hoje o que acontece é o oposto, que a gente tá impondo. Nós estamos hoje numa reatividade onde eu imponho a minha identidade, você tem que aguentar ela, sabe? Essa coisa chata. Até chato, né? Isso. Agora, o Reinaldo Silva está perguntando se rir demais faz mal. Olha, é aquilo que eu estava falando, né? Às vezes o riso muito exagerado, a gente tem que olhar realmente para isso, para ver se isso não está encobrindo algum problema que eu tenho na vida. Então, é aquela positividade tóxica que a gente está falando. Algumas pessoas entram nessa. Nega, a vida está um caos, ela não resolve o problema da vida dela e ela fica rindo como se nada tivesse acontecendo e ela não consegue resolver os problemas da vida e aí sim é tóxico. É porque também é importante a gente poder olhar para os nossos problemas, nossas tristezas, nossas perdas, até viver lutos, né? Sim. E isso Porque faz parte. O sorriso, faz parte da vida. Lógico. Né, gente? Não é para rir o tempo todo. Isso, mas é necessário que a gente passe pelas situações da vida, né? Então aí sim, né, o Reinaldo perguntou, ele só é tóxico nesse sentido, é quando ele impede você de viver. Então você percebe que a pessoa não está vivendo a vida, a pessoa está negando a realidade. Fica como se fosse um mundo da lua, só dando risada. Isso. Né? Ou quando você tem aqueles transtornos lá, tipo do Coringa lá, né? Que é um transtorno. De humor, né? É um transtorno de humor. E a pessoa ri numa hora nada a ver, né? A Maria Geni Rocha está perguntando, é possível alguém nascer sem a capacidade de rir? Conheci um menino nos tempos de escola que tinha isso. Olha, você sabe que a capacidade de rir, ela vem antes de falar. A criança já nasce dando sorrisinho. A criança, ninguém ensina uma criança a rir. Ela vem e ri sozinha, como a criança chora sozinha. São coisas do corpo, é como eu falei, a gente já recebe isso, nós já temos isso dentro de nós. Será que alguém pode nascer sem riso? Não, ele pode não ter tanto esse hábito de rir, mas ele é um mecanismo cerebral. Quem gosta de escrever um livro infantil assim, pensei agora, o menino que nasceu sem o sorriso. Então, olha, já que minha mente já foi. Adorei. Aí, né? Olha aí que criativa você. Acho que eu vou escrever esse livro, isso. O menino que nasceu sem o sorriso. Mas você vê que interessante isso? Aí a gente faz uma turminha para correr atrás desse sorriso e devolver o sorriso para o menino. Olha só, já pronto, ela já entregou o livro inteiro. Já. Muito bom. Mas você vê como tua mente, ó, ela expande. De um assunto, ela expande para outros. Isso é a mente da pessoa feliz. Agora,
Mudando de assunto, mas pensando aqui no que a Maria Geni falou, tem uma doença que é uma doença do mau humor, não tem? A distimia? Ó, tem. Tem, e assim, é uma coisa que a gente tem, ela existe mesmo, que a pessoa ela já fica lá mais mal-humorada, ela tem algumas pessoas que têm essa tendência. O cérebro, ele funciona para cada um de nós de uma forma muito particular, né? Então, por exemplo, o riso, ele é uma manifestação cerebral. Então, às vezes a gente não controla, tipo, vou sorrir. Não, você simplesmente ri e dá risada. Algumas pessoas têm uma tendência maior, aprendem até a fazer isso. Que nem eu acredito até que aprendi, porque minha mãe sorria muito e eu era muito tímida, sorria muito pouco, mas depois eu fui vendo, e foi uma coisa bem consciente que eu fui desenvolvendo e hoje eu não consigo mais ficar sem rir, sem sorrir. Já é natural, né? Já pega na identidade. Acredito que tem isso um pouco, né, da sua própria consciência e tem alguns transtornos que levam ou a rir mais ou a rir menos, sabe? Mas dá para tratar, né? Dá. Bom, eu acho que tudo é uma questão de você trazer para a consciência tudo. Inclusive os nossos transtornos, mesmo quem tem muita ansiedade ou quem tem depressão, é uma questão realmente de você entender como a tua mente funciona e você tira os seus gatilhos e você pode ter uma vida de maior qualidade, entende? Não é porque você foi diagnosticado com um quadro que você vai viver eternamente nele. Entendeu? Esse é o ponto, né? Perfeito. Meire Camia tá no Instagram como Meire, com Y no final, Camia, tá? Com K. Isso. Meire Camia. No Face, no Insta. No Insta, palestrante Meire Camia. E no canal do YouTube Meire Camia, meiricamia.com. Quer dizer, você vai tudo Meire Camia. o tempo todo. E ela é um show. Muito obrigada, Cláudia. Obrigadíssima. Volte muito obrigada. Muito bom te receber. Obrigada.